Pode. Então, vamos começar a nossa reunião de hoje. Eu vou pedir para nós, antes de começar essa nossa reunião, eu vou pedir para a Silvia se ela pode fazer a nossa oração de hoje, Silvia. Cadê a Silvia? Eu acho que ela não está podendo. Pode fazer, Alessandra. Então, vamos nos concentrar para nós tirarmos o melhor proveito possível desse momento de estudo, que nós possamos, de todas as formas, ampliar o nosso entendimento a respeito do assunto tão importante, né, que será tratado hoje, que nós possamos contar com a colaboração dos amigos espirituais que auxiliam o trabalho das AMES e que estejamos sempre juntos nesse processo de crescimento tão bonito, junto com Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bem, gente, nós começando mais uma reunião de hoje. Nós estamos em clima de final de ano, né? Então, vai ser desse ano a última reunião, né, desse grupo querido, né, que está nos proporcionando esse estudo do cérebro triúnico. Então, vou passar, com a condução hoje da doutora Irvênia, vou passar a palavra para o Sérgio conduzir, então, o estudo de hoje. Tá bem, gente, uma boa noite a todos, uma satisfação estar com a gente, todo mundo reunido aqui, né? Então, como disse a Vera, hoje é o nosso último módulo deste ano, que culmina com a apresentação do terceiro andar a cargo da Irvênia. Então, na verdade, termina, inclusive, também a participação da Irvênia no nosso curso, pelo menos até esse momento, né? É o encerramento do terceiro andar com a Irvênia. Bom, antes da gente continuar, eu queria perguntar para o Décio e para a Irvênia, que seria bom da gente definir uma data em janeiro e outra em fevereiro, né? Para a gente, eu não sei se, eu acho que pelo menos foi essa a ideia que eu fiquei, de que nós faríamos um encontro em janeiro e outro em fevereiro para fechar os dois restantes que ficaram faltando. Acho que sendo foi. que janeiro seria o Décio e eu em fevereiro, ou enfim, ou o contrário, conforme, enfim, não há problema. Mas acho que a gente precisaria dar uma olhada na nossa agenda aí, Décio e Irvênia, não sei se vocês têm condições de ver isso agora ou a gente combina depois. Por mim, tudo bem. Vocês que sabem, janeiro está meio apertado, mas fevereiro está tranquilo. Fevereiro é melhor, Décio? Para mim é. Para mim também seria, porque janeiro tem umas coisas aqui. Tá, então quem sabe, gente, eu vou sugerir o seguinte, que a gente faz um recesso em janeiro e em fevereiro a gente utiliza, quem sabe, a gente faz os dois encontros em fevereiro, né? Faz um tá e depois em 15 dias faz o segundo. Porque aí a gente faz próximo também, para não ficar muito longo, né? Décio, tem alguma preferência de data? Temos em fevereiro, nós temos dia 1º. Verinha, eu posso ver livremente as datas? Não, eu tenho isso que eu queria combinar, porque eu já fechei a agenda esse ano. Janeiro, fevereiro e março, e não nas lives. Então, fevereiro, dia 8, a gente tem a Giovana. Todas as outras terças estão livres. Então, quem sabe, a gente poderia pegar dia 1º e dia 15. 1º de fevereiro. Porque depois do último é carnaval, né? Décio, quem sabe tu fica com dia 1º, né? Tá. Dia 1º e 15. E 15, porque aí dá 15 dias depois, que dia 1º seria o Décio, dia 8 vai ser a apresentação da Giovana, né? E depois eu termino no dia 15 o nosso estudo do cérebro triúnico. Aí encerra o nosso trabalho, né? Então, É o terceiro andar, né, Sérgio? O terceiro andar Décio. Ave Pelotas, tá bom. Pronto, então ficou dia 1º Décio e dia 15 tu, né, Sérgio? É isso? Isso, exatamente. Tá, beleza. Combinado, está anotadinho, então. Em janeiro a gente faz um recesso, fica todo mundo estudando. Vai chegar bem afiado aqui, então, né?
Bom, gente, então vamos passar de imediato a apresentação da Irvine. Eu vou subir a tela aqui. Então, deixa eu ver aqui. Alguém precisa me autorizar, hein? Quem que está na... A Juliana. Juliana, né? Sou eu aqui. Espera aí, vamos ver. Você precisa me... Tornar anfitrião, será? Não, tornar anfitrião. Ah, sim? Ah, para tu poder apresentar. É. Não, mas não necessariamente precisaria, Não, não. de compartilhar a tela, não é? É só compartilhar a tela ali embaixo, né? Eu acho que eu pus share screen aqui. Isso. Eu pus share screen. Isso, Share screen. Isso, é compartilhar a tela. Aí é bom de deixar no ponto que tu tens aí. Mas cadê minha tela? Sumiu aqui, não estou achando. Então, eu já teria autorização para subir a tela? Sim, já pode compartilhar a tela. Então, mas eu pus aqui no share screen, não apareceu nada. Não? Eu vou botar vários participantes aqui, deixa eu ver. Peraí. Como é que é, João? Tá, agora eu acho que pode tentar, Dona Irvine. Agora está dando, agora habilitou. Agora habilitou? Mas então, eu não estou... Cadê minha Tenta agora tela? de novo, doutor Irvine, que agora que vai funcionar, só antes não estava. Tá bom. Ah, sim, agora foi. Tá só para o anfitrião agora. Então, vamos ver aqui, share. Agora Pronto, foi. apareceu aí? Apareceu. Então, deixa eu pôr no modo apresentação, né? Pronto. Então, vamos lá. Terceiro andar da casa mental, os lobos frontais, o nosso livro aí baseado no mundo maior, né? Então, vamos lá. Bom, então, lembrando aquele slide que a gente já passou trocentas vezes, né? Que é o passado da casa mental corresponde ao cérebro inicial, ao segundo andar, que é o presente, corresponde ao córtex, e a gente falou do córtex de maneira geral, né? Não só o motor, mas também o sensorial. E vamos hoje falar do terceiro andar da casa mental, que interage com o lobo frontal segundo o Calderaro, e onde nós colocamos mentalmente os nossos ideais e metas que queremos atingir, portanto, na busca da nossa transcendência, né? Ué, que é isso? Eu fui para o fim aqui, agora como é que eu faço? Eu apertei errado aqui. Aperta no ESC que ele apresenta todo. Ah, sim, é verdade, está certo, isso mesmo. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui. Bom, quando a gente fala do lobo frontal, o lobo frontal tem uma história lindíssima, né? Então, eu que sou anatomista, a gente vai logo lá no início das coisas, parece que tudo começou com Galeno, né? Cláudio Galeno, também conhecido como Galeno de Pérgamo, médico e filósofo romano de origem grega. Aliás, ele era chamado romano porque, naquela época, Pérgamo, que pertencia, acho que à Turquia, estava sob o domínio romano, não é? Mas ele era de origem grega, século II a.C. Bom, essa criatura, no meio da morfologia da medicina humana, ele reinou assim durante séculos e séculos, com certeza mais de um milênio, porque ele não tinha ninguém, né? Era ele que dissecava animais, pela proibição de dissecar cadáveres humanos, ele dissecava animais à custa do que ele trouxe algumas informações erradas para a medicina humana, né? No meu livro lá da faculdade, a Neuroanatomia Funcional, eu fiz um estudo que é uma das minhas linhas de pesquisa, estudo comparativo dos modelos de vascularização arterial do encéfalo. E Galeno levou para a medicina humana algumas informações equivocadas, porque, por exemplo, ele pôs na vascularização, no modelo de vascularização do encéfalo humano, ele pôs a rede mirabilis, rede admirável, né, que o ser humano não tem, quem tem são os ruminantes. Então, tem uma porção de coisas que depois foram corrigidas pelo Vesalius e outros lá para frente, né? Bem, mas a história do Galeno é interessante porque ele também se preocupou com interpretar a função mental do cérebro. Por que o cérebro tinha a ver com consciência, com inteligência, já era uma noção que estava estabelecida, né? Então, o que ele fez na interpretação da função mental do cérebro?
ele compôs a chamada doutrina ventricular, porque ele considerava que os 3 ventrículos cerebrais, ou seja, o direito, que é o primeiro, né? O segundo, que é o esquerdo dos hemisférios cerebrais, e o terceiro, que é da região do tálamo, eram as regiões em que a mente se apresentava. Eram através dos ventrículos cerebrais que a mente se expressava, né? E ele tinha o aval da Igreja Católica, porque ele dizia que os 3 ventrículos cerebrais eram as regiões puras do encéfalo, porque a massa encefálica ele considerava que não tinha a sacralidade para servir a mente. Então, ele dizia que essa sacralidade era dos 3 ventrículos cerebrais. E ele ainda, para ter o aval da igreja, ele falava que essas regiões puras eram 3 porque elas representavam a Santíssima Trindade. Porque naquela época, você imagina, né? Ele é do século II, e depois toda a informação dele foi até o século XVI. Nessa época toda tinha aquele triunvirato, né? Do conhecimento ligado ao dogmatismo religioso e aos interesses do Estado. Então, todo conhecimento tinha que ter tinha que estar bem com os bispos, né? Com o clérigo. Então, para ele, os 3 ventrículos cerebrais que representavam a Santíssima Trindade. Bom, então, só depois de muito tempo, você imagina, com essa doutrina ventricular, ela só caiu de status no século XVIII, quase final do século XVIII, quando o Gall, esse médico austríaco, né, inventou a teoria frenológica. Então, a literatura fala que o Gall foi o primeiro, assim, que nessa interação cérebro-mente, ele fez um grande abalo na interpretação da função mental do cérebro. Por quê? Porque Galeno, que percorreu durante séculos e séculos e séculos, talvez uns 15 séculos aí ou mais, ele tinha essa coisa da amarra com o dogmatismo religioso. E o Gall não, o Gall ele fez uma coisa assim, em termos metodológicos da ciência, ele tinha uma certa aceitação, se bem que depois, acho que ele abusou tanto desse mapa frenológico que ele fez, né, que ele começou a cair no ceticismo, o pessoal começou a achar que ele não era tão assim, tão correto metodologicamente falando, né? Então, nessa literatura que eu estou citando aí embaixo, o que o Gall fez? Ele chamou de teoria frenológica, lembrando que frenos significa mente, né? Então, em 1796, ou seja, final do século XVIII, ele criou essa teoria dizendo que, com base em medidas do crânio, em circunstâncias da calota craniana, algumas características, ele então fez um verdadeiro mapeamento, muito exagerado, diga-se de passagem, né? Eu tenho a impressão, pessoal, isso é leitura minha, que como ele observava todos os detalhes dos relevos da calota craniana, eu tenho a impressão que ele se baseou nas chamadas bossas. Bossa em anatomia quer dizer saliência, quer dizer coisa que tem um relevo, né? Então, convido vocês agora, por curiosidade, olha, põe a mão assim por dentro do cabelo, examinem a calota craniana de vocês, olha. Vocês podem perceber que não é tudo lisinho, né? Tem uma saliência aqui, tem uma bossa ali, né? Por exemplo, eu tenho 2 bossas aqui, assim, aqui atrás também tem outra. Então, eu imagino que o Gall foi prestando atenção assim. Então, ele examinava o crânio das pessoas e ele via que o indivíduo, por exemplo, tinha um forte senso de patriotismo. E ele tinha uma bossa, uma saliência nessa região. Então, ele pegava e ia lá nessa região e colocava patriotismo. Aí ele tinha um amigo que era afeto, gostava muito de vinho, sabia tudo sobre vinho. Então, ele examinou o crânio dele, viu uma outra bossa aqui em cima, ele foi lá, marcou o lugar e pôs amor ao vinho. Aí ele tinha um parente na família que era celibatário, defendia o celibatarismo, ele examinou a cá, viu a bossa aqui, então assim ele foi mapeando.
Eu tenho a impressão, aqui na minha leitura, que ele deve ter feito uma coisa mais ou menos assim, né? Porque como é que ele conseguiu? Olha o mapa frenológico dele, né? Se a gente examinar de perto, tem coisas assim as mais absurdas. Comunismo, celibatarismo, patriotismo, amor ao vinho, tendência à traição matrimonial, coisas assim, né? Bom, então isso durou um bom tempo, a chamada teoria fenológica do Gall. Então, essa teoria teve duas grandes vantagens. A primeira, que ela foi a única, a primeira que rompeu aquela observação da função mental do cérebro com a marra dogmática da religião católica. Em segundo lugar, porque ele chamou a atenção das pessoas para essa eventual correlação entre estruturas cerebrais, localização de estruturas cerebrais e funções mentais, né? O que depois a gente vai vendo que se estabeleceu com algumas restrições, mas, enfim, foi esse campo que foi criado, né? Bom, então a gente cai em meados do século XIX, todo mundo acho que conhece essa história, né? Do Gage. Ele era um capataz de uma empresa que construiu uma estrada de ferro no nordeste dos Estados Unidos, no município de New England, e ele tinha 24, 25 anos, e ele era um cara assim, muito decidido, ele era líder, e ficou sob a jurisdição dele uma equipe de umas 9, 10 pessoas. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir à frente, onde iam ser instalados os trilhos, e dinamitar pedras que ele encontrasse pelo caminho, né? Então, ele mandou construir uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, pesava 6 quilos, terminava em ponta. Então, ele chegava lá na pedra, ele virava a ponta para baixo, fazia um buraquinho, aí ele enchia de pólvora, virava a ponta para cima, ajeitava ali a coisa e dava ordem para o capataz detonar, fazer a explosão da pólvora, né? Um dia, acho que ele se distraiu, alguém se distraiu, e o capataz soltou a explosão antes, ele estava com a ponta virada para cima, e essa barra de ferro, então, atravessou o olho esquerdo dele e saiu pela testa exatamente entre as duas áreas pré-frontais, né? Essa figura ela foi conseguida em trabalho de computação eletrônica pela doutora Hannah Damasio, esposa do doutor Antônio Damasio, o que escreveu aquele livro O Erro de Descartes, né? Que é um dos principais representantes da postura materialista da neurociência. Está lá no Museu da Faculdade de Medicina da Harvard. Bom, então, esse cara ficou assim com a parte aqui óssea da cabeça pontuda para cima. E ele foi levado para a vila, numa carroça, o médico lá fez o que pôde para controlar a infecção e tudo, o sangramento que ele teve, ele sobreviveu. Mas ele ficou com a cabeça pontuda assim, com os ossos pontudos. Toda pessoa que tinha alguma aberração naquela época ia para onde? Num circo, não é? Então, era a mulher barbada que tinha algum problema ovariano, era o gigante, era o anão, eram os grandes obesos, e ele também foi parar no circo. Mas antes de parar no circo, o pessoal começou a notar, depois de uns 2 meses, ele se recuperou tal, mas ele mudou de personalidade. Então, ele era todo responsável, era líder da equipe, ele ficou um debochado, falava palavrão, tanto que se recomendavam às senhoras e às moças que não lhe dirigissem a palavra, porque ele ficou assim um debochado, né? Um desrespeitoso. Foi onde ele se tornou alcoólatra, caiu num circo, depois de, parece, 8 anos, ele acabou desencarnando, né? Bom, então ficou-se com a noção de que uma lesão no cérebro dessa criatura tinha provocado a mudança de comportamento de personalidade dele, né? Então, as coisas foram se juntando. Bem, quando eu vi essa data de 1848, me deu, assim, uma tempestade neuronal, porque eu falei, mas onde eu já vi essa data? Aí fiquei lembrando, quando eu estudei a mediunidade, e fiz palestra disso,
E nesse meu último livro eu falei da mediunidade, né? Aí eu fui ver, pessoal, olha, só por curiosidade, olha essa data de 1848. A primeira vez que eu ouvi falar dessa criatura, desse grande médium norte-americano, o Andrew Jackson Davis, foi com a doutora Marlene. Aí eu fui atrás para saber dele. Ele foi um grande médium norte-americano, inclusive tem trabalhos na internet que comparam ele a Swedenborg, que um século antes dele se manifestou uma grande mediunidade lá na Europa, né? Só que o Swedenborg, ele era super inteligente, ele era estudado, ele conhecia muito. E o coitado do Andrew Jackson Davis, ele era de uma família muito humilde, o pai era alcoólatra, a mãe era muito simples, e nesses artigos que falam dos dois, comparo até dizendo que ele era um indivíduo de pouca inteligência, a cabeça dele era muito pequena, o diâmetro encefálico dele era abaixo do normal, mas quando ele estava mediunizado, quando ele estava em transe, ele falava coisas extraordinárias, né? Bom, então consta da biografia dele que nessa data de 31 de março de 1848, ele deixou escrito no seu diário: esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face, ouvi uma voz suave e forte dizer: irmão, um bom trabalho foi começado, olha, surgiu uma demonstração viva. E ele continua no diário dizendo que ele ficou querendo entender o que aquilo significava, até que ele entendeu que surgiria uma efetiva, a partir daí, surgiria uma efetiva interferência dos espíritos no mundo material, da qual ele mesmo participaria, né? Bom, então essa data, 31 de março, ficou na história da mediunidade. Bom, o caso das irmãs Fox, que todo mundo conhece, né? Então, uma família metodista do senhor David Fox, John David Fox, mudou para uma casa que já era considerada mal assombrada no final do ano de 1847. Já no começo de 1848, começaram os sinais de pancadas, tudo, e aquilo foi evoluindo até que nesse mesmo dia em que o Andrew Jackson Davis deixou registrado no diário dele aquela observação, 31 de março de 1848, finalmente a Kate e a Meg, a Margarete, conseguiram comunicar-se com aquele mascate, né? Com o Charles Rosna, na presença de vizinhos e tudo. Então, essa data também ficou muito marcada nessa coisa da história da mediunidade. Fora isso, foi nesse mesmo ano de 1848 que começaram a acontecer nos Estados Unidos aqueles fenômenos estranhos das mesas girantes, né? E, então, você já sabe toda a história das mesas girantes. Bom, tantas coisas aconteceram no campo da mediunidade nesse ano de 1848 que ele foi considerado pelos estudiosos do aspecto como data de nascimento do chamado espiritualismo moderno. Herculano Pires fala bastante isso no livro dele, Espírito-Tempo. Então, que coisa mais interessante, né? Essa data de 1848, esse ano de 1848, já ter acontecido lá com o Gage, essas histórias todas, e ter todos esses registros na história da mediunidade, né? Não sei por quê, mas é muita coincidência, né? Pelo menos eu achei que foi muita coincidência. Bom, continuando a história. Esse senhor Louis Victor Le Borgne, um senhor francês, morava lá no subúrbio de Paris, ele, com 30 anos, ele, de repente, começou a perder a capacidade da linguagem falada. Então, a família o encaminhou para o hospital de Bicêtre, que é nos subúrbios de Paris, que além de ser estar localizado no subúrbio, ele era especializado em doentes mentais. O coitado não tinha nada de doença mental, né? Ele tinha a perda da linguagem falada. Mas ele, como não falava nada, a única palavrinha que ele falava era tan, 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 tanto que depois a gente ficou com esse resíduo cultural, né? E quando a pessoa não bate bem, a gente chama ela de tan-tan. É por conta desse senhor Le Borgne, que ficou mesmo lá no hospital de Bicêtre, em Paris, ficou conhecido como paciente TAN. Bom,
Então, ele ficou lá, ficou. Depois de 10 anos, ele começou a ficar ansioso, deprimido também, não é para menos, né? O cara não conseguia falar nada, ficou no hospital de doente mental. Aí ele foi ficando com umas lesões corporais também. Do lado direito, ele começou a ter uma hemiplegia, um processo inflamatório, até que ele teve um quadro que evoluiu para gangrena. Então, isso ele já estava 17 anos nesse hospital, ele já estava acamado, e foi aí que entrou na história o médico cirurgião Pierre Paul Broca. Quando o Dr. Broca viu aquela criatura que precisava de uma cirurgia para fins de avaliar ele da gangrena, mas ele se interessou pelo fato dele ter perdido a fala. E começou a acompanhar esse paciente, acompanhar. Apesar dos vários exames que ele fazia e tudo, ele não conseguia detectar a causa. Foi evoluindo, ele ficou lá, quando ele estava com 21 anos de hospitalização, ele faleceu em virtude dessa gangrena, e o Dr. Broca fez uma autópsia minuciosa nele, e a única coisa que ele encontrou foi essa lesão aqui, né, no lobo frontal esquerdo, numa área, num giro. Então, isso foi em 1861. Em 1863, depois de estudar mais 9 casos do que ele chamava de afemia, essa afasia, né? Ele, então, foi à Sociedade Anatômica de Paris, apresentou o caso do Sr. Le Borgne e outros casos de afemia, e aventou a possibilidade dessa lesão ter sido responsável pela afemia, que ele encontrou nesse indivíduo e naqueles outros mais 9 que ele acompanhou, né, durante esses 2 anos. Então, o Dr. Paul Broca, ele inaugura, assim, bem metodologicamente, com casos clínicos confirmados e tudo, essa coisa de estabelecer funções versus localização cerebral, que depois foi muito estudada por um autor que é russo, como é que ele chama, meu Deus? Luria. E, então, é claro que hoje em dia a gente tem essa noção, mas com algumas reservas, né? Porque o próprio Luria fala que, às vezes, uma única estrutura, ela participa de várias orquestras, de 2 ou 3 orquestras. E uma vez essa estrutura lesada, ela vai avariar o funcionamento das 3 orquestras. Então, a gente precisa separar bem quando uma estrutura ela trabalha meio isoladamente ou quando ela faz parte do que ele chama dessas orquestras neurais, né? Mas esse caso do Sr. Le Borgne foi realmente muito interessante. Bom, quando essas coisas começaram a acontecer, o pessoal, então, deu um alvoroço geral, eles começaram a fazer experiências. Experiências em quê? Nos animais. Os coitados animais sofreram assim terrivelmente, porque não tinha anestesia, eles amarravam os cães, os macacos, e faziam trocentas coisas, né? Por exemplo, esse Fritz Hitzig, eles ficaram famosos porque eles fizeram várias pesquisas experimentais em cães. Eles conseguiram fazer um mapeamento funcional das áreas corticais motoras do cão, claro. Ele amarrava o cão, abria a calota craniana, estimulava o cérebro inteiro, a área motora ia respondendo, né? Então, a pata dianteira se estendia ou flexionava, a musculatura facial fazia isso, fazia aquilo. Então, eles foram mapeando e fizeram um verdadeiro mapeamento funcional das áreas corticais motoras do cão. Com isso, surgiu aquele conceito de somatotopia cerebral, ou seja, da correspondência de regiões do corpo em regiões cerebrais, né? À custa do que, depois de mais de um século, mais ou menos, o Penfield estabeleceu o homúnculo sensitivo motor exatamente com base nesse conceito de somatotopia cerebral, né? Bom, então, em anatomia animal, a gente tem uma porção de mapeamentos, os chamados homúnculos, animálculos, sensitivos e motores. Tem de tudo quanto é espécie de raposa, de coati, de macaco, de várias espécies de macaco, dos cães, e assim por diante, né? Então, isso tem bastante, porque os animais
foram sujeitos a essa experimentação. Outro cara que trabalhou bastante também com cérebro, função cerebral, foi esse David Ferrier. Ele tem esse livro, em 1876, As Funções do Cérebro. O que ele fazia? Ele trabalhava com chimpanzé, com macaco. Então, ele estimulava, ele cortava pedaços, né? fazia segmentação, mas ele fez uma coisa também que o Galeno tinha feito. Ele transferiu dados que ele observou em macaco para o ser humano, e incorreu em algumas inadequações também, né? Mas, enfim, esse fulano, ele foi muito, muito famoso, os trabalhos dele também foram muito coisa. A ponto desse pessoal abusar tanto de fazer pesquisa em animais, que também no meio da proteção animal, essa figura é bem conhecida, da Frances Power Cobbe, né? Ela criou uma das primeiras sociedades protetoras de animais, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, e denunciando para a sociedade a crueldade com que os investigadores trabalhavam com os animais, né? Sem anestesia, sem nada. Então, é só curiosidade. Bom, para entrar aqui no nosso assunto, então, estava havendo um congresso de neurocirurgia lá em... Onde é que era esse congresso? Acho que era, não sei se era em Londres. E o John Fulton, outro pesquisador, ele trabalhava com macacos, ele apresentou, em 1935, trabalhos que ele fez com duas macacas, com duas chimpanzés, Becky e Lucy. O que ele fez? Ele cortou toda a área pré-frontal das duas. E ele contou que elas ficaram tamponadas psiquicamente, ou seja, elas não tinham nenhuma agressividade, elas ficavam quietinhas, elas não tinham interesse em nada. Então, quando o Egas Muniz, que é esse cara aí do selo, ele era neurologista, ele estava lá e ouviu aquilo, ele levantou a mão e perguntou, falou, olha, não seria isso um recurso terapêutico para se usar em doentes psiquiátricos graves, especialmente aqueles que têm comportamento violento? Nossa, diz a literatura que foi assim uma repercussão em todo o salão. Imagina fazer isso no ser humano, cortar pedaço do cérebro do ser humano, que é isso? Quer dizer, nas coitadas chimpanzés podia amarrar as coitadas e cortar tudo, né? Mas no ser humano não. Bom, ele ficou tão convencido disso que ele foi para Portugal, viu, João, você que vai ser o nosso intérprete, quando ele foi para Portugal, ele procurou imediatamente o neurocirurgião Almeida Lima, e o convenceu a fazer a primeira neuropsicocirurgia, seccionando a área pré-frontal de um doente psiquiátrico grave, né? Imagina a ousadia, né? Você pôr um paciente na mesa que não tem mais livre-arbítrio, abrir a calota dele, seccionar a parte mais anterior dos lobos frontais dele e pronto. Então, essa cirurgia chamada lobotomia, ela foi pioneiramente feita em 1936 por Almeida Lima, com a supervisão do Egas Muniz, né? Depois o Egas Muniz foi até homenageado, muitos anos depois, uma homenagem filatélica, né? Um selo com a fotografia dele. Bom, aí essa cirurgia foi evoluindo e ela também depois passou a ser chamada leucotomia. Que pena eu não trouxe aqui uma figura que eu tenho em algum outro lugar aí, que é o seguinte, eles acabaram concluindo que não precisava deitar o indivíduo na mesa e abrir a calota craniana. Por quê? Bastava eles interromperem o caminho dos lobos frontais. Então, inventou-se uma espécie de bisturi de lâmina curva em consultório e ambulatório. Eles levantavam a pálpebra, enfiavam por aqui assim, e aquilo fazia assim, ó, tique, 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 cortava as fibras, né, portanto, a parte branca, que levava as informações do tálamo para a área pré-frontal. Então, dava o mesmo resultado. Então, era chamada leucotomia, porque leuco é branco, né? Então, em vez de seccionar a parte cinzenta, eles apenas seccionavam as fibras do chamado caminho do lobo frontal.
né? Bom, então, a primeira cirurgia foi em 1936, isso veio até a década de 1960, né? Ficou assim um modismo. Era uma alta função na neurocirurgia o cirurgião fazer a lobotomia, a leucotomia, né? Então, eu peguei esse trabalho desse menino, que é aí, deixa eu ver, de Manguinhos, do Rio de Janeiro, né? Ele estudou a lobotomia e a leucotomia nos manicômios brasileiros. Então, olha o que ele diz. Essa técnica, ela foi depois aperfeiçoada pelo médico americano Walter Freeman. No Brasil, quem foi lá aprendeu essa técnica, ficou muito famoso na época dele, foi o doutor Aloysio Matos Pimenta, neurocirurgião do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Esse hospital do Juqueri, eu não sei até se ele ainda existe, é ali perto de São Paulo. Eu tive uma orientada no mestrado e doutorado, ela era de Jaboticabal. E depois ela me convidou algumas vezes para vir a Jaboticabal, eu estou em Jaboticabal hoje, para dar aula na pós-graduação, umas coisas assim. E eu fiquei hospedada na casa dela. Ela tinha uma avó idosa e tinha uma tia também muito idosa. A tia dela era meio esquisita. Então ela dizia assim para mim, professora, presta atenção no comportamento da Sofia, que era a tia dela. E ela era meio assim quietona, ela ia para parecer um robozinho, sabe? Ela tinha a obrigação dela, ela tirava as coisas assim, mas era uma coisa... Ela falou, a senhora não é... Ela ficou internada no Juqueri durante muitos anos, porque o marido dela morreu na Revolução de 1932, ela ficou completamente pirada. Ficou internada lá. Não tinha mais parentes próximos, até que a mãe dessa minha aluna acabou encontrando um dia, cadê a tia tal? Ela está internada, foi lá, resgatou a tia, levou para casa. Então, a família suspeita que ela tenha sido vítima da leucotomia, ou da lobotomia, né? Bom, é uma suposição. Bem, então, segundo a pesquisa desse articulista aqui, no Brasil, até 1956, até final da década de 50, nos hospitais psiquiátricos brasileiros foram realizadas dessa cirurgia em mais de 1.000 pacientes. E ele conta na história toda alguns que foram pessoas célebres ou parentes de pessoas célebres, né? Como, por exemplo, esse violonista polonês que era um prodígio, Józef Hasid, ele tinha, não sei qual era o problema mental dele, ele sofreu também a lobotomia. Uma das irmãs do Kennedy, do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, a Rosemary, tanto que no texto diz que os pais, o pai dela e do John Kennedy, eles eram ricos doadores do hospital psiquiátrico que fazia essa cirurgia, né? A Rose Williams, irmã do Tennessee Williams, Howard Dudley, foi o primeiro paciente do Dr. Walter Freeman, né? Que foi o americano que aperfeiçoou a técnica do Almeida Lima. E também tem trabalho específico feito na Argentina por neurocirurgião, levantando a possibilidade da Eva Peron ter sofrido também a lobotomia, como recurso de diminuir as dores que ela sentia em virtude de um câncer, acho que foi de mama de útero que ela teve, né? Então, a história do lobo frontal, ela é muito rica. Nossa, tem coisas que a gente fica vendo e não quer parar, né? Porque são coisas muito, muito interessantes mesmo. Bom, então, quando o Calderaro fala do lobo frontal, eu fiquei pensando, né, quando a gente redigiu o livro, eu falei, mas será que ele está falando do lobo todo? Porque o lobo frontal tem área motora, né? Então, eu fui ver em livro de neuroanatomia o cérebro humano, então o lobo frontal ele tem essa composição, ele tem uma área motora, né? Ele tem essa área toda que é cognitiva, portanto é chamada de área pré-frontal, que tem os seguintes giros. Esse aqui, olha, giro frontal superior em verde, giro frontal médio em azul, e esse aqui em amarelo é o giro frontal inferior. E na região posterior do giro frontal inferior esquerdo é que o Broca identificou aquela lesão no cérebro do senhor Le Borgne, né? Deve ter sido nessa área opercular, olha, que é a mais posterior, né?
Ainda eu comparei as figuras e ela é bem perto da área motora, deve ser aqui na região opercular. Tem a opercular, a região triangular e a região orbital. Bom, olhando, isso aqui é a face lateral do hemisfério direito, né, do antíbero direito. Vamos ver do esquerdo, porque a área motor, a área de Broca, ela é predominantemente mais ativa do lado esquerdo, né? Então, do lado esquerdo é assim, olha, lobo frontal tem área motora, tem área pré-frontal que é cognitiva, e essa aqui, em laranjinha, é a área de Broca, que depois ficou sendo reconhecida como, de fato, tendo correspondência com a expressão da linguagem falada, né? Da linguagem, e que é a área de Broca. E a área motora aqui em vermelho. Essa é a face lateral esquerda do antíbero esquerdo, e essa é a face medial do antíbero direito, né? A área motora é um pouco mais expandida na face medial. Bom, então, na minha leitura, eu estou interpretando que quando Calderaro falou que o terceiro andar interage com os lobos frontais, na realidade interage com a área pré-frontal dos lobos frontais, né? Que corresponde à área de expressão cognitiva, intelectiva e de moralidade, né? Essa é a minha leitura. Vocês querem fazer alguma observação até aqui, Décio, dessa coisa da anatomia? Eu estou achando ótimo. Essa ideia que veio depois do Broca, e mesmo hoje ainda que o pessoal procura no cérebro as funções específicas, é uma herança da frenologia, né? Uhum. Eles estão procurando pontos no cérebro que seriam responsáveis por funções específicas e não existe isso, né? Tanto que... Oi. Eu fiquei pensando... Não, quem sabe tu comenta isso do Décio primeiro, depois eu trago um outro elemento que eu fiquei pensando. Então, tanto que tem um artigo que eu tenho lá nos meus guardados, falando que a área de Broca, hoje, a gente sabe que ela não é tão naquele lugarzinho tão específica. Por quê? Hoje se tem, não só na neurociência, mas em tudo, né? Eu já falei assim, aqui, quando eu falei da primeira vez que eu participei, que hoje em dia se leva muito mais do que a estrutura, o nível de organização, de conexões dessa estrutura com outras, né? O nível de organização. Então, apesar da área de Broca ela ter essa localizaçãozinha aí, o que importa, talvez, o que expande anatomicamente a área de Broca é o tipo de conexão que ela faz com outras estruturas, né? com as áreas motoras, a área pré-motora, a área motora suplementar e outras coisas, né? Porque o Ângelo Machado, no seu livro de Neuroanatomia Funcional, ele considera tanto a área de Broca, que é motora, quanto a área de Wernicke, que é sensorial, como sendo associativas secundárias, né? Então, por exemplo, você pega a área visual primária, a área visual secundária, né? E ele considera que essa área de Broca e a área de Wernicke, que é sensorial, já é uma área secundária. Assim como na parte motora, a área de Broca também é uma área associativa secundária, né? Então, ela já teria um nível de participação na organização mental da expressão da linguagem, né? Que depois vai se completar em termos de fenomenologia na área motora propriamente dita, né? Então, ela seria uma... Então, aí eu entro, Edvene. Então, aí eu entro pelo seguinte, porque a área de Broca, que tu falas aí, e que é responsável pela linguagem, coincide nesse terceiro andar com o que a gente estuda em psicologia, em psicanálise, com o aspecto psíquico da representação mental. A gente só consegue representar no momento que consegue ter a linguagem. A linguagem como representação psíquica é uma capacidade muito sofisticada, né? Que nós podemos ter mais ou menos, de tal modo assim que uma pessoa
quando ela estabelece um pensamento próprio sobre o que está acontecendo dentro dela mesma, ela consegue representar subjetivamente. O que acontece assim? Quando a gente consegue dar nome para as coisas, isso tem a ver com a linguagem. Por exemplo, eu estou sentindo raiva de tal coisa. Isso faz parte da linguagem como representação e a capacidade da pessoa se dar conta disso. Então, isso passa por esta área pré-frontal. Ela precisa estar... Ô, Sérgio, eu vou falar na linguagem. Mais para o fim, eu vou falar na linguagem. Mas foi bom você tocar nisso, porque... É que tocou no Broca e eu já me saltei. Então, porque parece assim, a gente vai tendo a noção de que a área de Broca ela passa a ser uma estação intermediária entre a área pré-frontal propriamente dita, que ela é como é que a gente fala assim, hors concours, né? Ela não tem nenhuma conexão nem direta, nem com a área sensorial, nem com a motora. Ela é o Supremo Tribunal Federal, mas a área Broca, ela pega essa informação da vontade, o que a área pré-frontal quer fazer, e ela joga para a motora efetivar, né? Então, depois eu entro de novo aí, porque aí vamos ver que aqueles que falam sobre que tem pessoas que têm uma linguagem psicossomática, que falam através do corpo, a gente entra depois nisso. Mas tem uma diferença que a gente percebe em pacientes com sequela de AVC, por exemplo, que é a diferença da dislalia e da afasia, né? Quando a lesão é na Broca, o paciente não consegue falar, mas ele pensa, ele consegue identificar o que ele quer dizer, mas ele não consegue articular as palavras. Quando é na área de Wernicke, ele não consegue construir o significado. Então, ele geralmente é o paciente que fala, o tantã, né? Eu conheço uma paciente que fala capá. Capá, 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 capá. Ela fala como se ela estivesse falando alguma coisa. Né? Na verdade, ela perdeu a capacidade de interpretar, mas ela não perdeu a capacidade de articular. Então, por isso que na minha cabeça, né, o Broca é mais motor, né? Porque como o Sérgio falou, não tem nada mais sofisticado em termos de neurofisiologia do que a fala, né? Tanto que só nós falamos. Né? E a área de Wernicke como uma área central de diagnóstico. Então, você vai ler alguma coisa, a imagem que você está vendo das palavras, ela só vai ser interpretada na Wernicke, que vai dar o significado, e aí ela transfere para a área de Broca o que ela quer que seja manifesto, né? Que seja articulado. Então, aí dá essa diferença da dislalia com a afasia, né? Que legal. E outra coisa também, Sérgio, já que você está falando nisso, eu desço também, por exemplo, eu gosto muito de música, né? E eu presto atenção, às vezes, na letra e na melodia que acompanha. Então, tem umas representações, eu acho que está correto falar em representação, né, Sérgio? Porque, por exemplo, tem uma música que eu estava ouvindo esses dias, que ela fala assim, foi Deus que fez o céu, e fez também o rancho das estrelas, e fez também o seresteiro para conversar com elas. Ele vai indo, e tem uma hora que ele diz assim, foi Deus que fez a eternidade, que criou a eternidade para um momento de carinho. Olha a criatura, que representação, não é? Acho que sim. Nossa, por exemplo, quando o Cartola fala, as rosas não falam, as rosas simplesmente exalam o perfume que roubo de ti. Quando o Lamartine Baba, ele cura da tuberculose, ele vem embora, sai das montanhas, ele se despede da Serra da Boa Esperança, né? Então ele fala, adeus, deixo a luz do meu olhar no teu luar, adeus. Filho, mas cadê coisa, né? Acho que a área de Broca dessas criaturas é desse tamanho assim, né? Porque não sei de onde ele tira, mas é uma representação, né? Não é uma coisa assim. Por trás daquele conjunto de palavras tem toda uma simbologia, uma representação, né? Isso é uma questão interessante, porque tem pessoas que têm uma sofisticação de linguagem muito grande, mas não conseguem simbolizar. Tem pessoas que são extremamente intelectuais, mas são racionais, chegam a ser chatos, de tão detalhistas e minuciosos, né?
E a gente vai ver, lembra, né? Mas não tem significado. E tem outras que não têm assim uma expressão, não falam muito, mas falam muito pouquinho e tem uma capacidade uma profundidade muito grande de representar essa capacidade do artista, Nossa, nem não é? diga. Eu acho que isso aí, às vezes eu acho que pode aí que a correlação não esteja tão direta no físico, né? E deve atuar também muito o hemisfério direito, né, que o Dersi falou da assimetria, entre aspas, funcional entre os dois antímeros, né? Porque aí essa parte toda da simbologia do artístico entra muito com o lobo temporal direito, né? Mas uma coisa também que no livro, aliás, eu falo, por que o Calderaro não falou no lobo temporal, né? Aliás, naquela encruzilhada TOP, tem por occipito parietal, né? POT, aliás, parieto occipito temporal. Bom, vamos para frente. Podemos ir? Doutora, a senhora sabe que essa história só para dar um palpitinho aqui, a história do poeta, né, do poema, da música, eu acho que é uma espécie de sinestesia. De sinestesia? Né? É o cara que consegue sentir o cheiro da cor, o gosto da luz. E eu acho que o poeta é um cara que consegue fazer isso, e quando ele coloca essa visão dele, ele amplia muito a nossa forma de ver, e isso é muito empolgante, né? Sempre me pareceu uma forma de sinestésica, assim, dele falar da eternidade, do momento, e conseguir juntar as duas coisas. Acho que tem uma inteligência cognitiva aí, um talento tem específico, alguma coisa sensorial, né? Exaltada, E acho que é uma capacidade também de sublimar significantes de origem mais primitiva, né? Ele sofistica esse processo interno mais primitivo e traduz. Aí ele não traduz numa linguagem de representação de linguagem conforme a gente está falando aqui, de razão. Não traduz numa linguagem racional, mas ele traduz numa obra artística. Então é como se ele tivesse passado assim, é bem sublimação mesmo, passa do estado sólido para o gasoso. Sólido para o gasoso, Mas, eu ouvi de uma grande pensadora uma vez que os poetas falam com beleza o que os cientistas vão descobrir no futuro. Essa grande pensadora é Irvênia de Santos Prada, né? Mas sabe quem falou vocês isso? Conhecem ela? Sabe de quem ouvi isso? Do Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda falou, ele fala que os cientistas ainda estão procurando aquilo que os poetas, os artistas já estão cansados de saber, né? E é muito bonito isso, né? Bom, sabe assim, Irvênia, aqui é uma coisa que é interessante, já que nós estamos falando um pouquinho de poesia, indo já em seguida para prosseguir adiante, que a evolução ela nos gerou capacidades adaptativas, né? Ela aumentou a probabilidade de sobrevivência através daqueles dois movimentos funcionais que a gente falou no início, que é a conservação e a reprodução. Né? Então, a evolução foi fazendo essa capacidade adaptativa no mundo físico, mas estas funções não promoveram a nossa felicidade, não conseguiram promover a arte. A reprodução e a conservação não são capazes de alcançar isso. É preciso um outro sentido, um outro nível de experiências para poder alcançar esse objetivo dos estados mais sofisticados, internos, de felicidade. Que interessante, né? Agora, isso que o Décio acabou de falar, de ser uma forma de sinestesia, o Décio, você lembra daquela poesia que eu passei para você do Fernando Pessoa, na personalidade do Alberto Caeiro, né? Eu mostro para os alunos depois da minha aula de ciência. Nossa, aquela também é muito bonita. Aquilo ali ele devia estar. Então, ali está uma sinestesia mesmo. É sinestésico totalmente total, né? sinestésico. Totalmente Aliás, foi por essa poesia aí que eu cheguei a essa conclusão que o poeta é sinestésico, né? Porque e é interessante porque eu apresentei isso para os alunos, aluno de primeiro e segundo ano, é uma gurizada, né? E eles adoraram, eles ficaram assim
nossa, não é que é mesmo e tal, depois vieram perguntar e tal. Eu acho legal quando a gente abre esse espaço para ver o mundo por esse prisma mais colorido, mais bonito, né? Nossa, isso é A muito lógica e bonito. a racionalidade. Eu gostei desse termo que o Sérgio usa, né? As representações. E as representações que os poetas usam, né? Por exemplo, tem uma de Guilherme de Almeida, que é da mesma aquela outra poesia que eu te passei lá, que ele fala assim: a minha melhor lembrança é esse instante no qual, pela primeira vez, me entrou pela retina tua silhueta provocante e fina como um punhal. Olha que imagem, que representação, né? Barbaridade, mas que coisa mais linda, né? Bom, vamos cair na real e vamos tocar para frente. Ai, Deus do céu, mas essas coisas são muito bonitas, né? Bom, depois eu vou contar uma do Fernando Pessoa também, é, para não esquecer. Fernando tá Pessoa bom. tem uma que ele fala que quando foi tirar a máscara, ela estava grudada na cara. A máscara como uma máscara de personalidade. E eu fiquei lembrando que hoje a máscara que está grudada na nossa cara é uma máscara concreta mesmo. Uma máscara literal, né? Literalmente falando. Bom, então, quando a gente fala da área pré-frontal, que ela trabalha com cognição e tal, nesse livro aí de neuroanatomia está escrito assim, que a área pré-frontal ela é reguladora da profundidade de sentimentos, não atua na percepção de sensações, mas agrega o fator afeto às sensações. As complexas reações individuais, que vão da calma ao arrebatamento, do desânimo à exaltação, da afabilidade à repugnância, têm raízes na área pré-frontal. Então, o Mano, aquele professor da Escola Paulista, né, na tese dele, A Mente Humana, ele fala que a área pré-frontal é um transdutor cérebro, neuromental e neuromente, mente-cérebro, né? Porque ela faz a modulação afetiva. Bom, isso já tem a ver com banco de memória, com tudo, né? Com certeza. Bom, então, com certeza isso daqui, essa modulação afetiva, né? Décio e Sérgio e todo mundo, tem a ver com essa conversa neurofuncional do sistema límbico com a área pré-frontal, né? A gente já tratou disso aqui, né? Já falou, acho que todo mundo já viu. Que, inclusive, a Rita Carter conta o caso do Eliotti, aquele paciente do Dr. Antônio Damasio, que fez uma neurocirurgia rompendo as ligações, né, do sistema límbico com a área pré-frontal. Então, deve ter essa coisa da área pré-frontal fazer essa modulação afetiva, deve ter por base essa relação aí também, né, com certeza, né? E André Luiz já muito antes falava nisso, né? Dessa relação entre pensamento e sentimento. A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e beleza para o bem ou para o mal. Está a Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. Bom, então, pessoal, eu fiquei me perguntando, isso faz tempo que eu tô com essa pulga atrás da orelha, né? Bom, essa coisa que hoje a gente fala da nossa espécie, sapiens, que tem o lobo frontal bem desenvolvido e tudo mais, bom, desde que os primeiros espíritos começaram a vir aqui para o planeta Terra e fazer o processo de hominização, né, de se tornar ser humano, em que momento a gente pode falar que o lobo frontal tem bem essa função cognitiva, né? Vamos dar uma olhada nisso? Porque a gente vê aí, olha, eu coloquei 4 crânios, né? Lembrando que crânio é a parte óssea da cabeça. O Homo habilis, que viveu há 3 milhões de anos, o Erectus, que viveu há 1,5 milhão, mais ou menos, o Sapiens antigo, que viveu há 500 mil anos, um pouco mais, e a nossa espécie, que emergiu há 200 mil anos, né? Então, está evidente que o crânio se expandiu e houve um investimento no polo frontal, né? Isso está bem evidente, assim, porque o coitado do Homo habilis, ele, mais recentemente,
em que os antropólogos têm estudado essa questão, ele está sob júdice. Ele tem um lobo frontal tão pequeno, porque toda a antropologia fala que essas várias espécies vieram de um primata não humano, que é o Australopithecus afarensis, né? A cavidade craniana do Australopithecus é de 450 ml, menos de meio litro. E a do Homo habilis é 600 e pouco. Então, a gente fala, será que essa criatura tinha área pré-frontal suficiente para alguma coisa, né? Então, hoje ele está sob júdice. Tem uma porção de antropólogos que não aceitam o Homo habilis, e eu ainda posso dizer outras espécies limítrofes a ele, que não fazem parte do gênero humano. Eles estão no limbo. Eles estão saindo como diz André Luiz, da animalidade anterior para a espiritualidade humana. Vamos dar uma olhadinha nisso, então. Espera aí, vamos lá. Então, no Livro dos Espíritos, na 370, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele fala, pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais ou das faculdades morais e intelectuais? Então, a gente está entendendo que Kardec está perguntando, quanto mais desenvolvido é o cérebro, por isso que a pessoa tem uma faculdade moral e intelectual também mais avantajada? Ah, não. Eles falam, não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? André Luiz fala muito bem isso em Evolução em Dois Mundos. Eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Então, eu coloquei aí o Australopithecus afarensis, né? Então, a gente veio desse macaco aqui, que já tinha... Os parentes são os nossos parentes, né? Isso aqui é a nossa... Aqui é a figura da Lucy, né? Que foi o primeiro esqueleto mais complexo que eles conseguiram de Australopithecus, e os antropólogos apelidaram carinhosamente de Lucy. Ela viveu há 3,2 milhões de anos atrás, mais ou menos. Bom, então, começaram a então surgir aqui as primeiras espécies que foram se tornando humanas. Então, os antropólogos começaram a perguntar, bom, eu pus aqui algumas espécies, né? Tem várias, tem muitas por aqui. Então, pus o Homo habilis, o Erectus, o heidelbergensis, o Neandertal e a nossa espécie. Então, a pergunta que o antropólogo faz é, qual deles a gente já pode dizer que é um ser humano? E aí a gente pode completar a coisa, né? Quando ele já é considerado um ser humano, o lobo frontal dele, a área pré-frontal, já tem expansão suficiente para fazer o que deve fazer, né? Bom, então, acontece o seguinte, esse indivíduo aqui, ele tá fora. Então, hoje se considera que existe uma fase intermediária entre o macaco e o que já é ser humano, né? Porque o primeiro ser humano que se considera, fala, não, esse cara já é humano, é esse aqui, ó, o Homo erectus. Por quê? Ele já tem um sofista grego que ele fala assim, o homem é a medida de todas as coisas. Ora, se eu, ser humano, vou perguntar para esses caras aí qual é o ser humano, qual é a medida que eu vou usar? É a minha, né? Então, quem é que tem o biotipo nosso? É o Homo erectus. Ele já tinha mais ou menos 1,70 m de altura, 70 quilos, tinha o lobo frontal bem desenvolvido, culturalmente ele já tinha algumas aquisições importantes, como ele fazia o ritual do sepultamento, e ele fez o domínio utilitarista do fogo, trouxe o foguinho para dentro da caverna, para aquecer, para se livrar de predadores, e sem querer começou a assar carne, né? Que deu-lhe um salto evolutivo muito grande. Bom, então, se esse cara aqui é o primeiro ser humano, não, esse aqui já é humano, esse aqui ainda não é, olha, esse processo do tornar-se humano, olha quanto durou. Eu nem sei fazer a conta direito disso aqui, deve ser... Bom, vamos pôr mais de 1 milhão de anos, com certeza, né? Bom, então, pessoal, com essa leitura aqui, vamos para frente. Por que eu cheguei a essa leitura?
Olha bem, olha, no livro dos Espíritos 609 está escrito lá, o espírito tendo entrado no período de humanidade, na 611. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, olha na Gênese, sem pesquisar a origem da alma, vamos considerá-la ao entrar na humanidade, ou seja, não é que, de repente, o princípio inteligente, que era da animalidade, ele pulou para a fase hominal. Não. É um processo, né? É um processo, isso aí, ele está entrando na humanidade, está entrando no período de humanidade. Até porque, se fosse um espírito já humano para encarnar em macaco, isso não caracterizaria metempsicose? Né? E a doutrina espírita não aceita metempsicose. Eu fui procurar no livro dos Espíritos 612. Kardec pergunta se isso seria possível. Os espíritos falam, não. O ser humano não encarna mais em macaco. O rio não remonta à fonte. Eu falei, bom, então se não é espírito humano encarnando em corpo de macaco, então ele está entrando, né? Ele está naquele período de transformação, de hominização, pelo menos é a minha leitura. Bom, agora, Sérgio, eu vou entrar naquilo que você falou e falar do que André Luiz, como os espíritos benfeitores ajudaram essa criatura a evoluir. Então, esse Homo habilis aí, eu vou até voltar ao slide, porque eu estou achando que esse Homo habilis, ele é a criatura que lá no Evolução em Dois Mundos, no capítulo 10, André Luiz vai chamar do quê? De homem infraprimitivo. Por que André Luiz não chamou de homem primitivo? Ele usa a expressão homem infraprimitivo. Eu acho que é esse aí. É esse Homo habilis e os amiguinhos dele aí do lado, né? Então, vamos ver. Olha que beleza. Olha. Então, vamos lá. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 10. Palavra e responsabilidade. Olha aí, Sérgio. Olha o que ele diz, olha, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, do aparelho fonador, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso para a produção fisiológica da voz. Olha que coisa extraordinária! Quer dizer, então, mais uma vez, como André Luiz fala e Emmanuel também, todo o processo evolutivo, ele é um projeto inteligente, ele não é fruto do acaso. Ele é um projeto inteligente. Então, esse espírito começou a encarnar em corpo de macaco, então, o que fez? Bom, estavam trabalhando já com a postura ereta. Aí fala, bom, agora vamos trabalhar com a voz dele, porque ele vai precisar da linguagem para organizar o pensamento dele. Então, começaram a trabalhar no perispírito do homem infraprimitivo. Continua. Isso é o que ele chama dos petrechos da fonação. Petrechos da fonação, é. Petrechos da fonação, as estruturas que compõem o aparelho fonador, né? Doutora, a senhora não acha que os chimpanzés estão nesse ponto, chimpanzés infraprimitivos, estão na boca da humanização? Olha, ele está na boca, mas ele não sofreu ainda esses processos, né, de trabalhar no perispírito dele para promover modificações nos petrechos da fonação. Porque, o chimpanzé ele é de outro ramo. Porque as pessoas já me perguntaram em palestra, por que o chimpanzé não evolui para ser humano? Ele é de outro... Porque, olha, eu fiz um semestre lá no Instituto de Biociências, na disciplina de evolução humana. Então, é assim, não é que vai naquela sequência, não é linear. Então, vamos supor uma coisa bem simples para nós aqui, também não é bem assim. Mas é outra espécie, né? Eles chamam de clava, né? Então, tem assim, um troncão, ele vai indo, aí ele dá um tronco para cá. Aí vai indo, ele dá um outro tronco, ele dá um outro tronco. Então, eles dizem assim, é como se fosse uma árvore que, durante o seu crescimento, o jardineiro poda alguns galhos.
para que outros possam evoluir mais. Então, é assim, o ramo que deu gorila é um, o ramo que deu chimpanzé é outro, o ramo que deu orangotango é outro, o do Australopithecus é outro que deu nas espécies do gênero humano, né? Então... Mas é que depois daquele trabalho do psicólogo que ensinou eles a falarem com as mãos, o Roger Futz. E começou a conversar com eles têm noção de passado, de futuro, tristeza, projetos de futuro. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque, assim, não são só... Todos vão entrar no processo de hominização, todas as inteligências, né? E eu fiquei pensando se o chimpanzé não estaria aí já na boquinha para... Então, Décio, não sei se vai acontecer aqui no planeta, mas aí eu né? posso colocar uma dúvida, assim, será que ele não segue esse processo em outros planos também? É isso que eu ia dizer. Sim. É muito provável, Décio, que ele agora, depois que ele desencarnar como Vá para outro chimpanzé, lugar. ele vá para um planeta primitivo, como a Terra já foi, para sofrer esse processo lá. Isso, né? é isso. É uma possibilidade. Eu acho possibilidade. isso. Bom, então vamos indo. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Olha que interessante, né? Bom, então ele está adquirindo a linguagem. Continua ainda no capítulo 10. Por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. E por semelhante maravilha da alma, as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejo de ideias. Vocês estão vendo que até a passagem de pensamento fragmentário dos animais para pensamento contínuo também pega todo esse processo aí intermediário, né? Porque ele é que vai organizar o pensamento dele para ser contínuo. Quer ver? Bom, ainda capítulo 10. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, passa a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, durante o sono, a desprender-se do carro denso da carne, para receber, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. Olha, então, eu estou entendendo assim. Primeiro, o indivíduo ele já veio do Australopithecus que estava levantando, aí trabalharam no aparelho fonador dele para constituir a linguagem articulada, a palavra articulada, para ele se comunicar. A linguagem serviu de meio de agente de indução para ele começar a articular as ideias, e com isso ele foi trabalhando o pensamento dele, que era fragmentário, para se tornar contínuo. Quando ele adquire, também não é de um momento para o outro, mas é um processo, mas à medida em que ele vai estruturando o pensamento dele para pensamento contínuo, eu acho que então aí é que começa toda essa coisa da cognição, da questão intelectiva e da reflexão e de tudo mais. Quer ver? Vamos continuar. Adivênia, olha só, deixa eu dar uma sugestão para nós aqui, porque eu acho que esta parte que tu está nos apresentando, essa seleção sofisticada que tu fizesse aí, Décio, do André Luiz, é o ponto alto aqui do nosso estudo. E eu acho que isso aqui é de uma matriz disciplinar assim tão importante. Você quer que a gente destaque depois, então? Não, eu vou dar uma sugestão, para a gente não ter que passar rápido nessa parte aqui, que ela é tão importante. Porque o horário vai... E que pode suscitar tanta coisa, Décio e amigos, que vocês nem falaram, só eu, Décio e a Irvênia falamos hoje. Eu vou sugerir, Irvênia, que no dia 1º de fevereiro, Décio, a Irvênia continue. Tá bom. E aquele que seria o teu trabalho, a gente ainda dá mais um espaço para a Irvênia retomar, para a gente poder olhar com calma isso aqui. Porque eu acho que tem tanta informação e tu está fazendo de uma maneira, Irvênia, que tu está juntando
Está juntando partes muito importantes aí que a gente merece olhar com calma. E aí, então, a gente aluga e depois põe mais um encontro, se for o caso, e depois em março. Eu já vou marcar aqui, então, dia 1º de fevereiro. 1º de né? fevereiro, né? Concorda? Acho ótima ideia, Sérgio, porque esse assunto aqui é bem... Eu acho que é um ponto alto do que está sendo falado hoje, né? Eu acho que nós estamos sabe quando a gente passa a gente vai numa formatura, num casamento, e aí estão esperando a janta, assim, uma coisa assim. Tá na janta. Né? Aí, Tá na não dá janta. para ser rápido, né? Tem que demorar um pouquinho, né? Tá bom. Mas eu digo assim, mais para tu poder ir agora com calma, Irvine, não precisa avassalhar. Tá bom, porque eu estava apressando aqui, que o horário está correndo, né? Ame Ótima ideia, Pelotas. Sérgio. Tá bom, então, já sei. Tá bom. Então... Eu fico dia 15, então. Fica no 15, 10. Fica no 15, depois eu vejo uma data para mim lá em março. Tá. Porque ele continua aqui ainda falando das questões, e aqui ainda vai longe, viu? Ainda tem coisa aqui. Claro, Ivene, eu acho que aí a gente pode aproveitar e refletir um pouquinho, e até para ouvir os demais aí, né? Que estão tá bom. Eu vou colocar até aqui já no slide uma observação para a gente destacar isso daí com mais calma, né? Tá bom. Eu acho que é interessante pegar aí esse ponto exatamente esse slide aí, eu acho que é bem interessante, né? Que fala que momento, entra no período da humanidade. Olha, tem que ser a partir daqui, né? Tá. Eu já vou pôr um slide aqui e vou deixar um recado para mim mesma. Pode deixar. Depois que acabar, eu ponho aí. Tá bem. Para a gente continuar. Mas esse a gente vai ter que secar melhor mesmo. É uma pena, né, doutora Ivene, se a gente passar rápido, né? Não, mas Vera, como a gente tem essa flexibilidade, claro, o Sérgio já notou e a gente faz a correção, né? A correção não, digamos, o reajuste do tempo e da importância do segmento, né? Eu acho porque até que o Sérgio já chamou atenção logo cedo da importância da linguagem, né? Sim, acho que sim. Acho que aqui a gente merece digerir bem esse conteúdo, poder prestar bem atenção, a ideia de expandir ideias mesmo assim, e a gente está podendo aproveitar o teu trabalho de pesquisa, Irvine, que isso aí que tu está fazendo não é uma coisa que a gente olhe no livro e pegue de primeira, isso aí tem que ter muitos anos de olhar atento na obra para poder essa coisa aqui, Sérgio, eu venho estudando em André Luiz desde que eu comecei a fazer aquela palestra sobre o progresso moral, progresso intelectual e moral do ser, que a doutora Marlene que me deu esse tema, no Medinesp, eu não sei se foi... Ela falou, Irvênia, você vai falar da poeira das estrelas ao pensamento contínuo. Aí eu comecei a estudar isso aí, já faz um tempo. Mas tá bom, a gente fala então. Então, eu acho que a gente merece ficar apreciando de uma maneira mais detalhada, mais apreciando. Tá bom. Como quem examina uma obra de arte, assim, né? Não pode ser, não dá para entrar no Louvre e sair passar correndo. Mas essas coisas são muito bonitas, nossa. Certeza. André Luiz é onde você dá muito pano para manga, né? Onde você um parágrafo do André Luiz dá meses de discussão. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está desenvolvendo no livro. Eu acho que vale a pena, sim. Vamos fazer isso. André Luiz tem muita coisa, nossa senhora. Essas obras, né, que a senhora citou ali, né, doutora Irvênia, eu acho que é de uma relevância, eu tenho até gravado isso, porque é importante até anotar, para a gente poder revisar também com calma, né, cada coisa que a gente está vendo, né. Acho bem Olha, Vera, essa história, a história assim do lobo frontal, você sabe que eu fiz um estágio na Faculdade de Medicina com o professor Eros Abrantes Erert, lá na Faculdade de Medicina da USP, que era professor de neuroanatomia, né? E ele tinha um livro, era o único livro que tinha de neuroanatomia, depois que veio do Machado. E eu tenho um livro dele de 1974, que tem uma figura do cérebro
Então está escrito área motora, área sensorial, área sonestésica, e no lobo frontal tem um ponto de interrogação, porque até então não se tinha assim definido, porque não tinha ainda ressonância magnética, essas coisas, né? Que são final da década de 70. Então era assim, o lobo frontal, como ele não respondia à estimulação nem elétrica, nem mecânica, nem nada, fazia o quê? Olha, eu ainda vou pegar essa figura, eu vou trazer aqui, porque é assim impressionante. E Calderaro, nesse livro No Mundo Maior, que é de 1947, ele começa dizendo assim que a ciência ainda está muito longe de conhecer os verdadeiros atributos do lobo frontal, né? E eu tenho esse livro de 1974, que está com ponto de interrogação no lobo frontal. Eu vou pegar, eu vou achar esse livro e vou fotografar, vou trazer para vocês. Impressionante, né? Então, essa coisa do... Hã? Então, falei, né? Fala, Sérgio, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, que agora, neste encerramento que a gente está encaminhando, e que a gente vai continuar agora em fevereiro e vai ter facilidade de poder juntar esse conteúdo de agora com o próximo, porque já está contando com os slides e tudo aí. A gente vai arrematar agora, né, com esse momento final, e eu peço permissão para a Verinha, nossa presidente aqui, para fazer uma pequena leitura de encerramento, e é exatamente da última parte do No Mundo Maior, né, do André Luiz, quando ele se encontra com a veneranda, né, me ajudem aí, a Cipriana. Cipriana. A Cipriana. E a Cipriana, então, me ocorreu agora da gente finalizar o nosso encontro com a finalização do encontro da Cipriana, o André e o Calderaro no livro No Mundo Maior. Que quando a Cipriana vai se despedir deles, ela se direciona para o André, e o André fica tremendo, porque é um espírito de uma evolução tão alta, né? E ela explica para o André todas essas questões mentais dos pacientes que eles estavam atendendo, né? E aí, então, ela toma a palavra e faz uma prece de encerramento. Nossa. Logo, então, no final, eu pediria para a Verinha para eu poder recitar essa prece da Cipriana para nós, para a gente poder concluir aqui. Sérgio, quem sabe, Ju, tu volta lá na tela, eu acho que é legal agora para encerramento. Eu vou tirar a apresentação, então. Se vocês quiserem abrir... Ótimo, obrigada. Se vocês quiserem abrir, Vênia, ideias e os demais. Na última parte do livro No Mundo Maior... Eu não estou com ele aqui, eu estou fora de casa. Então, não há problema. Eu leio aqui. Mas tá bem assim, gente? Podemos Tá ótimo, claro. Perfeito, Sérgio, perfeito. Né? Então, o André estava lá de alma genuflexa, olhando para ela, né? A Cipriana, então, assumiu a direção da prece, começou a assumir uma posição de ligação com o plano superior. Então, ele percebeu que dela jorrava uma intensa luz da sua fronte, né? Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constitui a visível intermediária para nós todos. E alcançados pelos fulgurantes raios que fluíam da esfera superior através da sua personalidade sublime, sentíamos-nos embalados por indizível suavidade. Imagina a cena, né? Ela no meio como uma intermediária de um ponto de luz que vinha e passava por ela se esparramando, né? Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas cantou o inovidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. E logo após a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente, exorando a proteção do Cristo. Então, aí ela faz essa prece aqui, né, que eu peço que vocês acompanhem. E ela diz o seguinte: Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, para as portas excelsas da tua providência incomensurável. Doador da vida,
Acorda-nos a consciência, para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia, que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço, à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz, enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados dos teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres, não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Nossa, que beleza. Muito linda mesmo. Que linda essa oração, eu já tinha lido e não me lembrava. Fechou com chave de ouro, viu, Sérgio? Muito obrigada, né? viu? Eu achei interessante que a gente falava do cansaço aqui no início também, né? E ela fala de todos esses elementos que a gente estava citando no início aqui, nessa oração. Que ela sirva para a gente, né? Como uma fonte de inspiração para esse final de ano que está se aproximando, que a gente possa se sentir feliz de ter chegado até o final. Nós somos sobreviventes de uma era, né? Nós estamos aqui e nos aprontando para a continuação de tudo isso que nós passamos. E em breve, agora, já no início de 2022, nós já estaremos juntos aí, graças à tecnologia que nos aproximou e nos encurtou espaço. Então, com isso eu encerro a minha parte aqui de coordenação do grupo esse ano. E que bom, eu adorei essa oportunidade de poder estar com vocês aí, fazendo esse estudo, que vai continuar. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, ao Sérgio, ao Décio e a Toriveiras que nos premiaram. Isso foi realmente um prêmio para nós esse ano. E agradecer esse grupo querido, né, pela presença constante, que a gente sabe que todo mundo tem as suas tarefas e pelo esforço em estar aqui. Né? Muito feliz da gente poder ter realizado essas reuniões, esse curso que realmente foi extra e foi muito enriquecedor. Muito obrigada a todos, especialmente a esse trio muito querido. Né? Muito obrigada. E vamos que vamos, que janeiro tem mais, né? Janeiro tem mais. Tá bom, gente? Até mais, viu, gente? Muito obrigado, foi ótimo. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.